O esquema mostra uma rede elétrica constituída de dois fios fase e um fio neutro, alimentando 5 resistores ômicos. Já quero logo começar a chamar a atenção para o texto, sempre atenção ao texto, quando ele diz 2 fios fase e um fio neutro. Vou fazer aqui um desenho que todo mundo conhece. Tem aquele velho ditado que diz assim: daqui que eu vou explicar que focinho de porco não é tomada. Porque quando a gente faz o desenho fica bem parecidinho, né? Isso aqui, ó, representando a tomada que você tem aí na parede da sua casa. E aí a gente fala assim: ah, porque aqui onde eu tô, na cidade onde eu moro, a tomada tem 220 volts. A gente está sendo assistido aí por gente no país inteiro. Tem gente que mora em locais onde a DDP é 110 volts. Independente do valor, eu quero que você fique ligado na linguagem. A gente fala que isso é uma DDP. E significa diferença de potencial. Então veja bem, tudo em eletricidade funciona com pelo menos 2 fios. Por quê? Porque você tem 2 buraquinhos na tomada. E por que isso é importante? Porque você não precisa de potencial para as coisas funcionarem. Você precisa de diferença de potencial. Então, quando a gente fala que uma tomada, por exemplo, se eu estivesse falando das tomadas aqui em Fortaleza, de onde eu estou transmitindo, é de 220 volts, o que isso significa? Eu não sei quantos volts tem num dos buraquinhos da tomada. E também não sei quantos volts tem no outro buraquinho. Mas eu sei que a diferença entre os dois valores é de 220. Se aí na sua cidade a DDP é de 110 volts, você pode até não saber quantos volts tem no buraquinho. Pode até não saber quantos volts tem no outro buraquinho da tomada. Mas você sabe que a diferença é de 110 volts. Não é à toa, pessoal, que quando a gente representa um gerador elétrico, o símbolo é esse. Um traço grande e um traço pequeno. Significa o maior potencial e o menor potencial. E aí nós temos uma diferença de potencial. A gente chama o maior tracinho ou maior potencial de polo positivo. O menor tracinho ou menor potencial de polo negativo. Então é sempre importante ficar ligado que esse valor não é um potencial, é uma diferença de potencial. Por que eu estou falando nisso agora? Porque ele descreve uma figura, me escuta, mas não tira o olho da figura, onde ele diz que você tem 2 fios fase. Então ele mostra fase 1 lá em cima, fase 2 aqui embaixo. Um deles tem mais 110 volts e o outro tem menos 110 volts. Significa dizer que se você liga algum objeto elétrico entre o fase 1 e o fase 2, você vai ter uma diferença de potencial que seria 110 menos 110. Todo mundo sabe que menos e menos vai dar mais. Isso aqui vai dar uma diferença de potencial de 220 volts. Agora, qual é a função desse neutro que aparece aqui? Se você fizer a ligação do aparelho entre um dos fases, aí tanto faz aí se vai ser o fase 1 ou o fase 2, e o neutro significa 0 volts. Então a diferença entre o neutro e o fase é uma diferença de potencial de 110 volts. Então aqui a gente tem o que se chama de rede trifásica. É quando eu tenho a possibilidade de fazer uma ligação entre 2 fases e vou ter uma grande DDP, ou entre um fase e um neutro e vou ter uma DDP menor. Então é exatamente isso que ele mostra nesse circuito, ok? Vamos continuar no enunciado. Ele continua dizendo, alimentando 5 resistores ômicos. Não esquece dos conceitos. Quando a gente fala de resistência, a definição de ohm diz que R é igual a U sobre I. Os resistores ômicos são aqueles que têm resistência de valor constante. Então isso é que é chamado de resistor ômico. Agora repara o seguinte, toda vez que aparece uma constante em física, isso leva para uma linguagem matemática importante. Se o R é constante, então a razão entre a DDP e a corrente também é constante. Quando a razão de 2 grandezas é constante, significa dizer que essas grandezas são diretamente proporcionais. Então vamos ficar atento a tudo isso que está sendo dito no enunciado da questão. Continuando a leitura. Se o fio neutro se romper, mas não é em qualquer ponto, é no ponto A.
Aí entra aquela coisa que eu te falei. Ele está descrevendo uma situação da figura, olha para a figura. Ele imagina que o fio A vai ser rompido. Então imagina que bem aqui, ó, a gente tem um corte no fio neutro, tá? No ponto A. Repara o que é que isso vai acontecer, ó. Aqui nós temos o resistor R3, que está ligado ao resistor R4, e que agora não vão mais estar ligados ao fio neutro, porque o ponto A é exatamente um ponto de ruptura. Agora, o que aconteceram com os outros resistores? Ele empurrou a gente para a figura, a gente já olha e já interpreta logo. Repara que nós temos aqui o resistor R1, que está ligado ao fase 1, está ligado ao neutro e através dele ao resistor R2, que por sua vez está ligado ao fase 2. Ora, aqui onde houve a ruptura do neutro, interfere na ligação do R3 e do R4. Eles se desligam do neutro, mas os resistores R1 e R2, ó, permanecem ligados ao neutro, assim como permanecem ligados ao fase 1 e ao fase 2. Também posso dizer a mesma coisa para o resistor R5. Repara que eu não estou resolvendo a questão, eu estou interpretando o texto e a figura. Ele me mandou para a figura, eu já vou logo entendendo a história que ele está contando. O resistor R5, ó, nem ligado no neutro ele estava. Então esse neutro aí pode sumir, que não acontece nada com ele. Então a ruptura do neutro, como ele diz, no ponto A, só interfere na ligação do resistor R3 e do resistor R4. Por quê? Porque o resistor R3 antes estava ligado ao fase 1 e ao neutro. A diferença nele era de 110 volts. O resistor R4 também estava ligado ao fase e também estava ligado ao neutro. Então a DDP aqui também era 110 volts. Mas agora, sem a ligação do neutro, o que é que nós temos? Os dois resistores juntos, ligados em série entre si, e os dois juntos conectados à DDP de 220 volts. Aí você vai dizer assim, Idelfrânio, eu não posso dizer que continua 110 em cada um? De jeito nenhum. Vamos para a história da proporção direta e inversa. Quando os dois resistores estão associados em série, vamos lembrar, significa dizer que a corrente que passa em um deles é a mesma que passa no outro. Então os dois estão ligados pela mesma corrente. Agora me acompanha aqui na tela. Se eu estou analisando a corrente constante, então vamos aqui nessa proporção, ó, não é o R que é constante, é o I que é constante. Então não é a razão U sobre I que é constante, é a razão U sobre R. Significa dizer que a DDP e a resistência são diretamente proporcionais, porque a razão dessas grandezas é constante. Porque o I é o mesmo nos dois resistores, porque não há nenhuma ramificação no fio. Lembra que o neutro foi cortado, então a corrente que desce pelo R3 é a mesma corrente que desce pelo R4. O que acontece? Se são diretamente proporcionais, aquela resistência maior vai ser a que vai ficar com a maior diferença de potencial. E a resistência menor vai ficar com a menor DDP. Se você olha para os valores de R3 e de R4, você tem valores diferentes. É por isso que eu posso afirmar que as DDPs não serão iguais, não vão continuar 110. A resistência de 220 vai ficar com a maior parcela da DDP, ou seja, a DDP3 é maior do que 110 volts. E a resistência menor de 110 ohms vai ficar com uma DDP menor do que o que tinha antes, menor do que a metade, menor do que 110. Então repara o seguinte, ele pergunta sobre a potência dissipada. Acho que eu já matei a questão só de interpretar a figura. A potência dissipada irá aumentar apenas em quais resistores? Ora, a partir do momento que eu tinha interpretado logo no começo que nada muda para o R1, para o R2 e para o R5, já tinha tirado da jogada a alternativa A, a alternativa B. Só podia ter alguma diferença para o R3 e para o R4, então eu ia ficar aqui entre as alternativas C e D. Agora ele fala da potência dissipada. Aqui eu quero chamar a atenção para um outro detalhe.
Quando a gente fala potência em eletricidade, você tem 3 maneiras de calcular a potência. U vezes I, U ao quadrado sobre R e R vezes I ao quadrado. Tem uma galera que bota na cabeça que potência dissipada é sempre R vezes I ao quadrado. Associa isso com o efeito Joule e pronto. Potência dissipada só pode ser R vezes I ao quadrado. Quero chamar a atenção para um detalhe. Quando a gente fala de geradores e de receptores, eles são máquinas que utilizam a energia elétrica, dissipam uma parte e utilizam o resto. Então nós falamos em potência e energia total, potência e energia utilizada e potência e energia dissipada. Lá, para esses elementos, geradores e receptores elétricos, faz diferença como é que eu calculo a potência dissipada. Mas aqui nós estamos falando de resistores. O resistor, ele só faz uma coisa: se deixa atravessar pela corrente elétrica e dissipa na forma de calor. Então, qualquer uma das 3 maneiras que você quiser calcular a potência dissipada num resistor, está valendo. Agora, só vamos pensar o que é mais adequado para aquela questão que você está resolvendo. Como assim o que é mais adequado? Me acompanha aqui na tela. Vou abrir aqui uma tela em branco para a gente lembrar as maneiras de calcular a potência. Potência no resistor, U vezes I, ou então R vezes I ao quadrado, ou então U ao quadrado sobre R. Repara o seguinte, naquela nossa questão, nós estamos falando de comparar o resistor R3 com o resistor R4. Um deles com a DDP U3 maior que 110 volts e o outro com a DDP U4 menor do que 110 volts. Mas os dois ligados em série, pessoal, o que significa dizer que os dois são atravessados pela mesma corrente. Então observa, no momento em que a questão me pergunta sobre a potência, me garante que a corrente é igual nos dois e eu tenho como termo de comparação a DDP, então eu estou falando da potência, estou falando da corrente, estou falando da potência, estou falando da corrente e estou falando da DDP. Potência, corrente e DDP. E olha de novo aqui a história da proporção. Se eu estou dizendo que a corrente é igual para os dois resistores, então a razão P sobre U é constante. E quando a razão de duas grandezas é constante, elas são diretamente proporcionais. O que significa dizer que aquela resistência que está sendo ligada a maior DDP também é aquela que vai apresentar maior potência. Então, as duas resistências tinham antes 110 volts, quando o neutro estava funcionando. Quando cortou o neutro, a DDP3 aumentou e a DDP4 diminuiu. O que significa dizer que a potência 3 aumentou, enquanto que a potência 4 diminuiu. A pergunta na questão era: em qual das resistências a potência aumentou? O que nos leva a responder que seria na resistência R3, a alternativa correta, C de casa, ok? Então, quando a gente estiver falando de circuitos elétricos, o que é a primeira coisa importante de se fazer? Olhar de que maneira os resistores estão associados. Entender o que é que está em série e o que é que está em paralelo. E sempre ficar ligado na história da DDP. Uma coisa que eu queria chamar a atenção, muitas vezes aparece questão onde o sujeito corta um fio, que seria o equivalente a abrir uma chave. É uma coisa também que a AFA faz bastante, questões de circuito com chave. Então o circuito é uma coisa com a chave fechada e é outra coisa com a chave aberta. E aí quando o fio fica cortado, tem aluno que sempre pergunta: mas Idelfrânio, os elétrons não vão, a corrente não vai até onde o fio está cortado? Volto a insistir. Tudo em eletricidade funciona percorrido por corrente. A corrente elétrica é feita de elétrons livres em movimento dentro do fio. Eles se movimentam porque são puxados por uma força elétrica. Só tem a força elétrica se tiver campo elétrico dentro do fio. E só tem campo elétrico dentro do fio se ele estiver ligado em dois pontos, entre os quais haja o que, pessoal? DDP. Então eu vou começar e terminar a história do mesmo jeito. Tudo em eletricidade, para funcionar, precisa estar ligado em pelo menos dois pontos e entre eles precisa ter uma diferença de potencial, ok?